Existem várias formas de viajar. Uma delas é aquela forma mais literal, em que a gente se desloca até o local que queremos conhecer ou desfrutar. Outra forma é a viagem através da literatura, por histórias que ativam a nossa imaginação. Mas e se a gente unisse esses dois prazeres, o turismo e a literatura? E se a gente conhecesse lugares que serviram de inspiração para grandes escritores? Hoje no Artefato nós vamos descobrir uma nova maneira de fazer uma viagem, na companhia de grandes nomes da literatura. Olá, está no ar mais um Artefato e hoje nós vamos falar de dois ótimos assuntos, o turismo e a literatura. E para conversar com a gente sobre esses dois temas, nós recebemos aqui o jornalista João Correia Filho. João, muito obrigado pela sua participação aqui no Artefato. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre isso. Bom, vamos aproveitar então e conhecer mais um pouco sobre o João. Bom, eu sou primeiramente um jornalista apaixonado por literatura e que conseguiu unir essas duas coisas por conta de acreditar muito no poder da literatura. Acredito no poder de transformação da literatura e aí consegui unir a minha forma de trabalhar a essa paixão, a esse instrumento de mudança. A literatura mudou a minha vida e acredito que pode mudar a sua também. E nessa minha caminhada eu tive como companheiro o Fernando Pessoa, grande poeta português do início do século XX, e que, assim como as viagens, é um artista múltiplo e que conseguiu criar, inclusive, vários heterônimos, vários personagens para ser várias pessoas, para conseguir abarcar essa realidade com uma completude maior que só a literatura pode dar. E unir literatura e viagem, para mim, é a forma de conseguir ver todas as realidades que uma viagem pode possibilitar para a gente. O João escreveu dois guias literários, um sobre a cidade de Lisboa e outro sobre Paris. E para falar sobre esses dois livros, nós vamos receber o João aqui em dois programas, um sobre cada um desses dois trabalhos. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o guia Lisboa em Pessoa, que conquistou o 3º lugar na categoria Turismo e Hotelaria do Prêmio Jabuti no ano passado. Bom, João, então você é um jornalista que você é especializado nessa pegada mais literária do jornalismo. Para quem não está muito acostumado com esses nomes, com esses rótulos, explica pra gente o que é esse jornalismo literário. Bom, eu acho que a primeira explicação, a primeira confusão que se faz é pensar no jornalismo literário como um jornalismo que fala de literatura ou que o tema é a literatura. Né? Sobre literatura. Sobre literatura. Na verdade, o jornalismo literário é uma modalidade de jornalismo na qual se utilizam de técnicas da literatura, né, para se fazer jornalismo. Então, você vai relatar, como no jornalismo convencional, vamos chamar assim, a realidade, o que você está se propondo a relatar, mas você vai fazer isso a partir de um filtro literário para que as suas palavras até potencializem isso que você está descrevendo. Então, é jornalismo, não é ficção, não é mentira, mas você usa de técnicas da literatura, né, para fazer melhor essa descrição ou essa compreensão da realidade. Basicamente é isso. Acredito até se apropriando bastante daquela sensibilidade que é bastante particular da literatura, né? Não que o jornalista não tenha uma sensibilidade grande, mas acho que a literatura ela tem mais ainda, né? Sim, a literatura ela ajuda a abrir um pouco o leque disso que a gente chama, inclusive, de realidade. Então, o jornalismo literário me ensina, por exemplo, que se eu vou entrevistar alguém ou se eu vou entrar na casa de alguém, essa minha entrevista, ela não se limita apenas ao que a pessoa está falando e ao que eu estou perguntando, mas o ambiente pesa nisso, a forma como ela me olhou, a forma como ela me recebeu. Se eu vou retratar uma situação, por exemplo, um casamento, vamos por assim, né, uma situação bem assim, cotidiana, eu vou reparar em outras coisas, eu vou reparar em como as pessoas estão olhando para a noiva, eu vou reparar em como os noivos se olham, em como, sabe, eu vou reparar nos enfeites. Então eu acho que a literatura ajuda a gente a ter essa percepção da realidade de uma forma mais completa. E de onde veio a ideia de unir essa sensibilidade do jornalismo literário
com o turismo, que também é uma área que também exige uma sensibilidade do turista, né? De você, uma capacidade de observação, de você prestar atenção. Como que veio essa ideia? Bom, na minha vida, tudo há muitos anos tem começado pelo jornalismo, né? Minha grande paixão é o jornalismo e a literatura. E eu, durante muito tempo, fiz matérias de várias coisas, mas em um determinado momento eu falei, agora eu quero fazer mais matérias de literatura, né? É um aspecto da realidade que me interessa muito, né? E me dá muito prazer, a literatura me dá muito prazer. Então eu comecei a buscar reportagens nas quais a literatura pudesse estar inserida ou ela me desse um olhar. Né? Então, vou dar um exemplo. Quando eu fui para o Monte Roraima, que é um lugar de aventuras, tal, eu fui com um livro do escritor Conan Doyle, que criou Sherlock Holmes, que se chama O Mundo Perdido, que se passa no Monte Roraima. E assim vai. Eu fui para Sevilha com um livro do João Cabral de Melo Neto, que se chama Sevilha Andando, que ele só descreve a cidade. Então, eu passo a ver Sevilha a partir desse olhar da literatura. Então, a literatura entra, né, na minha vida e no meu trabalho dessa forma. No caso do Guia de Lisboa, aconteceu a mesma coisa. Eu começo como uma reportagem e aí se transforma num guia. Então, eu não fiz essa passagem do jornalismo para o turismo, nem da literatura para o turismo. Isso acabou acontecendo pela forma como eu realizo o meu trabalho. Como você já está acostumado a viajar. Exatamente. Então, eu viajo para reportar coisas, né, situações e fatos. E isso me foi ensinando um pouco sobre o que olhar e como olhar. E aí que surge a ideia de fazer um guia que não é um guia para pensar no que, mas no como. Então, falando do Lisboa em Pessoa, João, ele é um guia que ele tem uma inspiração no poeta português, no Fernando Pessoa. Sim. Como que surgiu a ideia de fazer o Lisboa em Pessoa? Então, eu estava em Lisboa buscando temas para uma reportagem. Na ocasião, eu morava na Espanha e ia com frequência a Lisboa. E quando me falta assunto, eu vou para a livraria. Né? É uma forma de se localizar novamente e aí no mundo. numa dessa faltada de assunto, eu fui para uma livraria e não conheci um texto, na verdade, um texto que o Fernando Pessoa escreveu em 1925, que se chama Lisboa, que o turista deve ver. É um roteiro turístico por Lisboa, que ele escreveu na década de 20, para exaltar Lisboa. Ele achava que Lisboa estava um pouco subjugada, né, no contexto cultural da Europa, e escreveu esse texto, inclusive escreveu esse texto em inglês, né, as edições desse texto foram transformadas num livro bilíngue. E aí eu peguei aquilo e falei, poxa, olha, dava uma reportagem bacana e tal. E comecei a perceber que ele dava conta da grande maioria das atrações de Lisboa, da Lisboa antiga, né? Obviamente, ele morreu em 1935, então... Mudou muito a cidade até hoje, mas... Mas, assim, a parte que se visita hoje ainda estava muito presente no texto dele. E aí eu pensei em transformar num guia, né? E tinha um contato na Leia, que é uma editora portuguesa, inclusive, que tem agora um braço aqui no Brasil. Entrei em contato e falei, olha, eu tive uma ideia de fazer um guia de Lisboa a partir desse texto do Fernando Pessoa e a partir da poesia dele, né? E, como eu sou um apaixonado por literatura, falei, e a gente poderíamos incluir outros escritores. Eles toparam na hora. Por incrível que pareça, isso não tinha sido feito ainda, nem em Lisboa, tanto que o Lisboa em Pessoa foi lançado em Portugal, depois, e ele foi descoberto bem depois também, ele foi descoberto agora na década de 90. Exatamente, só, né? Foi na década de 80, se eu não me engano, que foi quando abriram os baús do Pessoa. Né? Havia até uma polêmica desse texto ser realmente do Pessoa ou não, mas eu conversei muito com a Teresa Rita Lopes, que foi quem abriu os baús do Pessoa, e ela disse que sim, que existe essa polêmica, mas que o texto realmente é dele. É dele. Bom, no próximo bloco, então, nós vamos conhecer mais sobre a vida e a obra também do Fernando Pessoa e descobrir os encantos da cidade de Lisboa. Então, fique por aí. Estamos de volta com o Artefato e hoje nós falamos da união entre jornalismo literário e turismo. Aqui comigo no estúdio está o jornalista João Correia Filho. João, o Fernando Pessoa, que é quem serviu de inspiração para o Guia Lisboa em Pessoa, é um dos maiores poetas de língua portuguesa que nós temos. Para quem não está muito habituado ao Fernando Pessoa e até para a gente entender a ligação dele com a cidade de Lisboa, fala um pouco para a gente de quem foi o Fernando Pessoa, um pouco sobre o que ele fez, por que a obra dele é tão importante.
Bom, um pouco sobre, acho que dá para eu falar do Pessoa a partir da história, inclusive desse texto dele, porque o Fernando Pessoa, ele era como que eu vou dizer, um freelancer. Ele era um autônomo, né? Ele traduzia cartas comerciais, escrevia cartas comerciais e, ao mesmo tempo, era uma pessoa que não viajou muito na vida dele. Ele permaneceu grande parte da vida dele em Lisboa. E, como um autônomo, ele ia de um lado para o outro e o escritório dele muitas vezes eram cafés ou as empresas que ele trabalhava. Bom, por que eu estou dizendo isso? Esse Pessoa andarilho e tão conhecedor da sua cidade, né, obviamente, quando a obra dele acabou estando totalmente embebida na cidade de Lisboa. Volta em Lisboa. Volta em Lisboa e a obra dele, por exemplo, tem uma contradição entre o moderno e o tradicional, que é o que estava acontecendo em Lisboa na época dele. Então, nesse texto do Lisboa que o turista deve ver, tem coisas curiosas, porque ele faz essa viagem de carro, teoricamente, né? E a ideia era justamente exaltar essa questão da modernidade, né? Só que o texto dele seria impossível fazer de carro o que ele propõe em um dia. Então, é um projeto muito longo. Exatamente. Não, e outra, você conhecer tudo que ele propõe em um dia é impossível, mesmo se o carro dele tivesse asas ou fosse a jato. Então, isso já é uma certa metáfora dessa questão da modernidade que ele tenta trazer, né? E o Lisboa que o turista deve ver tem muito disso em vários momentos. O que eu acabo fazendo? Eu pego um escritor que não viajava, aí tem uma grande ironia, inclusive eu falo isso logo no início do livro, tem uma grande ironia de pegar um escritor que não viajava, mas fazer um guia de viagem. Exatamente, mas que em contrapartida era um grande conhecedor da cidade dele, né? Então a poesia dele faz botar essa Lisboa moderna e ao mesmo tempo tradicional e clássica, tal, que é um dos charmes de Lisboa, né? De ver o bonde, os bondes ainda funcionam, né? Então, o guia que ele criou, ele consegue retratar bem, então, a cidade de Lisboa para quem vem de fora, apesar dele não viajar tanto? Olha, William, para ser muito sincero com você e com os espectadores, não é um texto pessoano como nós imaginamos. É um texto, eu posso dizer, até um pouco chato, o texto dele, né? O original dele, porque não é um texto que tem intenção de ser poético. Não é um texto informativo. É um texto informativo, embora seja possível perceber uns relampejos dessa questão, inclusive da história do carro que eu te falei. Mas ele ganha uma dimensão importante por isso, pela relação que a pessoa tinha com o lugar e pela dimensão que ele dá para a cidade, né? Uhum. Então ele fala de praticamente todos os pontos importantes da cidade. Realmente os importantes. E presta atenção em detalhes que eu digo às vezes que pode parecer chato, não que seja chato, isso é muito relativo, né? Se um texto é chato ou não, sim, obviamente. Mas pode parecer porque ele chama a atenção às vezes para aspectos que hoje não nos interessam. Sim. Né? Em alguns momentos isso se torna irônico e engraçado. Então ele fala, para entrar no zoológico custa R$2, né? R$2, não era isso, mas 2 escudos, né, para entrar de cavalo, 2 a pé, 3 de carro, 2 de carroça. Então hoje já não tem mais isso, né? Mas soa engraçado nessa narrativa dele. Era até aproveitando você contando dessa diferença de contexto histórico, você pegou esse guia e aproveitou e atualizou ele para transformar no Lisboa em Pessoa. O que você encontrou de dificuldade, até por essa diferença histórica? Você precisou atualizar muita coisa, precisou mudar itinerários? Como que foi? Não, no caso dessa adaptação do texto do Pessoa, ela é, de certa forma, bastante fiel e traz detalhes interessantes e tal, né? A adaptação que eu tive que fazer é que o Pessoa, como ele faz essa viagem de carro, é engraçado, né? Ele faz a viagem de carro, ele não segue necessariamente uma lógica muito que daria para trazer para o guia. Então, o que eu fiz? Eu tracei a viagem dele, mas dividi em regiões, né? Porque ele vai para um lado, daí ele volta para o outro, daí ele vem para cá, daí ele vai para lá. Vira um caos pro então, turista. Se eu propusesse isso para o turista, né? E aí o que eu fiz? Eu, obviamente, destaco esse traçado dele, você vê nos mapas por onde ele passou com o carro imaginário dele, mas
eu agrupei em itinerários por bairros e por regiões, porque eu não poderia me esquecer de que é um guia, né? Embora tenha toda a conotação poética, é um guia. E você ainda acrescentou nos itinerários que ele havia proposto coisas que foram construídas nesse processo também. Exatamente. Daí você tem, por exemplo, a região do Oceanário, que se chama Oriente, que é uma região moderna, né, que foi construída depois. Ou mesmo o Museu da Moda e do Design, que não existia, que foi criado em 2002, se eu não me engano, ou 2000. Então aí eu fui selecionar esses locais que não existiam na época do Pessoa e acrescentei. Mas é interessante que eu posso dizer que 80% o Pessoa falou. É o texto integral do Pessoa. E além do Pessoa, no livro você ainda cita alguns outros escritores portugueses. Tem um itinerário sobre o Eça de Queiroz. Como Exato. que também foi esse trabalho de achar outros escritores portugueses? Então, tem dois fatores. Eu achei que seria uma grande dificuldade, pelo teor, inclusive, dos textos, me fixar apenas no Fernando Pessoa, né? O Fernando Pessoa, ele falou de muitos aspectos reflexivos, e os livros dele são muito reflexivos, e eu tinha um certo receio, um primeiro ponto, de se tornar uma coisa muito reflexiva e perder um pouco o foco de ser um guia também, e de que as viagens também têm que ser legais, Sim. não só reflexivas. Né? E aí, o que eu pensei, poxa, se eu acrescentar outros escritores, eu abro esse leque e eu ainda tenho a possibilidade de trazer à tona outros escritores, né? Porque uma das ideias do guia, além da viagem, é dizer a literatura, e a leitura é importante, né? Sim. É importante ler. Então, se você vai viajar e ler um livro, sabe, se a pessoa que comprou meu guia ler um livro por causa do guia, sabe, essa é a ideia, né? A minha aposta, mais do que no turismo, é na literatura, né? Então, se você lê um livro, poxa, essa é a ideia. Incentivar a leitura através da viagem. E incentivar a leitura como base para qualquer coisa da sua vida. Não consigo imaginar um profissional que não leia, sabe? Então, óbvio, eu uno dois prazeres, né? A ideia é unir dois prazeres, mas eles têm uma intenção clara minha de, olha, a literatura é muito importante. E aí eu coloco outros escritores e amplio isso, né? E aí eu posso falar de história, eu posso falar de tudo. Tudo cabe aí. Tudo cabe, daí tudo cabe. E no próximo bloco nós vamos conhecer algumas histórias e alguns fatos marcantes pelos quais o João passou em Lisboa no processo de criação desses livros. Então, não saia daí. Estamos de volta com o Artefato e hoje nós falamos da união entre jornalismo literário e turismo. Aqui comigo está o jornalista João Correia Filho. Aqui no Brasil nós vivemos imersos na cultura portuguesa, até pelo fato do Brasil ter sido colonizado por Portugal. Não é só a língua portuguesa que nós trazemos de influência. Existem influências portuguesas em várias outras áreas. A nossa reportagem foi desvendar algumas delas. A colonização portuguesa deixou marcas na cultura brasileira. Não há como negar. A nossa língua, por exemplo, é a maior prova disso. Festas e tradições como a festa junina, as cantigas de roda, a folia de reis e o carnaval também foram trazidas pelos portugueses durante o período de colonização. Na culinária, as receitas eram adaptadas aos ingredientes locais. Por exemplo, a feijoada foi uma adaptação dos famosos cozidos portugueses. Já a cachaça foi criada nos engenhos como substituta da bagaceira, a bebida portuguesa que é feita com o bagaço da uva. Até o tradicional cafezinho só faz parte do nosso dia a dia porque foi trazido pelos portugueses. E as influências não param por aí. O catolicismo, religião com maior número de fiéis no Brasil, foi trazida pelos colonizadores. Instrumentos como a viola, o cavaquinho e a sanfona também vieram nos navios portugueses e aos poucos foram sendo incorporados na música dos nativos. Por fim, os prédios do período colonial reproduziam a arquitetura portuguesa. Bom, João, a gente tem aqui no Brasil uma série de influências dessa cultura portuguesa por causa da colonização. No processo de produção do livro do Lisboa em Pessoa, você percebeu também um pouquinho de Brasil lá em Portugal? Sim, eu acho que Portugal, não sei,
é o país mais, obviamente, é o país mais brasileiro da Europa, porque tem uma luz, tem um sol que nos remete muito ao Brasil, além da questão do idioma. Eu acho que o português, assim, nós temos um pouco de Portugal e o português também hoje tem um pouco do brasileiro, porque existe uma via de duas mãos hoje, né? Então, além da questão do idioma, a gente se sente muito em casa em Portugal, né? A comida nos remete muito ao Brasil. Acho que a gente, além da questão do idioma, Portugal nos faz sentir muito em casa. E eu queria aproveitar, João, pedir para você, dentro dessa experiência toda que você passou em Lisboa, no processo de criação, dessa influência que é ambígua dos dois países, o que você como brasileiro passou, algum fato marcante que te marcou desse tempo que você passou em Lisboa? Olha, tem muitos, mas tem um que até a gente costuma fazer piadas com os portugueses, isso é uma coisa normal, né, entre povos que foram colonizados, mas tem uma história engraçada, que soa até meio como uma piada, que tem o bar Martinho da Arcada, que é um café, na verdade, o Café Martinho da Arcada, que o Fernando Pessoa fazia daquele lugar praticamente o escritório dele. Então, o dono desse café manteve a mesa, onde o Pessoa ficava, com as coisas do Pessoa, um livro, tem uma xícarazinha, não me lembro exatamente. Então, as coisas do Pessoa, uma caneta e tal. E na parede tem uma foto do Pessoa naquela mesa. E eu cheguei ali no café e olhei, mas percebi que tinha alguma coisa diferente na foto com a mesa. Fiquei pensando, e aí descobri que a foto ou a mesa estavam com um tampo invertido, porque era um tampo de pedra. Daí eu cheguei pro garçom e falei, olha, tem alguma coisa estranha aqui, ou a mesa está ao contrário, ou a foto. Ou a foto foi feita errada. Ou às vezes foi só ampliada errada, né? Foi flipada. Né? E aí ele obviamente ficou bravo. Poxa, se essa mesa está aí há tanto tempo e nunca ninguém viu isso, o senhor está dizendo que não é a mesma mesa? Né? Falei, não, meu senhor, não estou dizendo que não é a mesma mesa, só me parece que está ao contrário. Daí ele parou, olhou, falou, olha só, essa mesa está aí há tanto tempo e nunca ninguém tinha prestado atenção nisso. Daí ele me disse, agora eu não tenho tempo, mas uma hora que eu tiver tempo, eu vou virar o tampo da mesa. E eu fui embora e ficou essa história suspensa, e ainda no guia eu brinco que por um instante eu me senti como parte da história da história. Tem um outro caso que você relata no livro, que você foi a um parque de Portugal, um parque de Lisboa, e tem uma placa de não pise na grama. E você até diz que essa placa ela diz muito sobre o jeito de ser do português. O que você acredita que diz sobre o português nessa placa? Olha, eu fui para conhecer o Jardim Botânico. E cheguei no Jardim Botânico, tal. Não é um jardim botânico assim... se você for comparar com outros jardins botânicos no mundo, é um jardim botânico simples, mas aí tinha uma placa que é um sapatinho social e umas graminhas muito delicadas, assim, né? Inclusive, uma questão curiosa, eu postei essa foto na minha página e, né, não pisar na grama, aquele sapatinho social, e um amigo meu perguntou, mas e de chinelo, pode? Né? Porque traz um pouco dessa formalidade portuguesa, que a gente tem essa ideia um pouco da formalidade. Então, só os portugueses colocariam um sapatinho social ali na placa do proibido pisar na grama. E eu mostrei para alguns portugueses amigos meus, meio brincando, e eles falaram, não entendo por quê. Como que vocês fariam isso no Brasil, por exemplo? Eu falei, olha, não seria um sapatinho social. Não. Isso eu sei. E aí, curiosamente, quando eu fui para fazer o guia de Paris, eu encontrei uma outra placa num parque, escrito, é permitido pisar. Né? E aí, nos dois guias, as fotos estão em páginas duplas com destaque, que é justamente mostrar para o nosso viajante que um detalhe pode dizer muito sobre a cultura do lugar. Então, nos portugueses, essa formalidade, vamos dizer assim, e no caso do parisiense, esse não quebrar de regras. Então, se não está escrito posso pisar, ele não pisa. Não pisa. Né? Então, são aspectos culturais que estão muito fortes e expressos numa placa, que muitas vezes a gente não presta atenção. Passa batido. Passa totalmente batido. Bom, João, a gente poderia acho que ficar horas ainda conversando sobre Lisboa, sobre todas essas histórias, mas nosso tempo já terminou.
Então, queria muito agradecer a sua presença nesse primeiro programa sobre turismo e literatura. E se você aí em casa ficou com vontade de separar o passaporte, já que nem eu fiquei, não faça ainda. Na semana que vem a gente continua a conversa com o João, agora explorando Paris e o livro A Luz de Paris. Até lá, você pode mandar as suas sugestões de tema aqui para o Artefato. Você pode fazer isso pelo nosso portal e também pelos nossos perfis nas redes sociais. Estou esperando a sua participação, hein? Até a próxima semana!